Hoje nós vamos falar de um livro extraordinário. Mais do que um livro, na verdade, uma verdadeira biblioteca. Vamos estudar hoje sobre a Bíblia. Queridos, nós baseamos esse conteúdo desse estudo na revista da editora Betel, para discipulados. E por que nós optamos por esse tema do discipulado? Na verdade, a nossa intenção é dar uma pequena introdução bíblica, para os irmãos, para vocês que estão nos assistindo. E nós usamos essa revista como base porque ela tem um conteúdo muito bom e confiável, Então, para nós iniciarmos, eu gostaria de ler o texto áureo dessa lição, dessa revista, e ele se encontra em Salmo 33, verso 4, porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. A partir desse texto nós começamos essa aula, cujo título é Bíblia, um livro sem igual. A estrutura desse estudo é dividido em 3 objetivos principais. O primeiro objetivo é apresentar a estrutura da Bíblia Sagrada. A Bíblia tem uma organização, os seus livros são dispostos de uma forma organizada. Ela não está escrita na ordem em que ela foi feita, na ordem cronológica. Ela está agrupada por temas, por livros com a mesma categoria, independente da data em que ele foi escrito. O segundo objetivo é apreciar a beleza dos ensinamentos bíblicos e, por fim, o terceiro objetivo é mostrar que Deus é o autor da Bíblia, Ele que inspirou cada homem de Deus que registrou esses fatos nas Sagradas Escrituras. Se você quiser, o texto de referência usado no estudo é Deuteronômio capítulo 6, do 5 ao 9. Então, nós, para não alongarmos o vídeo demais, vamos deixar para que vocês leiam, nas suas casas, esse texto de referência, Deuteronômio 6, do 5 ao 9. E, além disso, a editora Betel, ela acrescenta também alguns tópicos interessantes aqui, como verdade aplicada. Ou seja, qual o objetivo final, a aplicação final desse estudo. A verdade aplicada na Bíblia aprendemos a verdade sobre Deus e o seu grande amor por nós. No primeiro ponto, que o título é O que é a Bíblia? Nós vamos aprender um pouco sobre o conceito de Bíblia, da palavra Bíblia, a sua morfologia, o significado. E a partir daí, esse é o nosso pontapé inicial. A Bíblia, na verdade, é uma biblioteca. A palavra biblion quer dizer conjunto de livros. Daí é a origem da palavra Bíblia, na língua grega. E por que uma biblioteca? Porque, na verdade, a Bíblia é um conjunto de vários livros de diferentes autores. São cerca de 40 autores que registraram a Bíblia. É um número aproximado porque, na verdade, tem alguns livros que não se tem convicção da sua autoria. Por exemplo, o livro de Hebreus, não se sabe ao certo quem foi que escreveu. Se a teoria de que diz que foi Paulo que escreveu se confirmar, nós teríamos um número de autores. Se foi outra pessoa que nós não conhecemos, aumentaria um autor, Por isso não se sabe ao certo, mas foram aproximadamente 40 autores que escreveram todos esses livros. E isso é uma informação bem interessante, porque eles são todos coerentes uns com os outros, mesmo tendo vivido em épocas diferentes, pessoas diferentes. Alguns autores eram reis, outros autores eram profetas, outros autores eram sacerdotes, outros autores eram pescadores, outros funcionários públicos, como Mateus era um publicano, outro era um médico como Lucas. Então são muitos autores de diferentes formações, diferentes
habilidades literárias, e todos eles escreveram, né, a Bíblia, e todos eles estão alinhados entre si pelo próprio Espírito de Deus. Então, o que é a Bíblia? A Bíblia é esse conjunto de livros, né, que seria eu costumo dizer que a Bíblia é uma carta de Deus para os homens. Ela vai mostrar aquilo que é necessário para que o homem chegue à presença de Deus. A Bíblia, diferente do que alguns críticos apontam, a Bíblia não tem uma pretensão científica. A Bíblia não se propõe a dar resposta para todos os dilemas da vida, todas as questões da natureza, física, química. Não, a Bíblia não se propõe a isso. Na verdade, a Bíblia tem aquilo que é necessário para a salvação do homem. Então, tem alguns críticos que às vezes dizem que na passagem que Josué ora e o sol para, né, para que eles consigam continuar na batalha, a ciência diz, né, e é comprovado que a Terra é quem gira e o Sol está lá no centro do sistema solar. E aí essa expressão de que o Sol parou não seria cientificamente correta, mas é claro que não é, e nem se propõe a ser. Na verdade, o Josué, quando registrou aquilo, ele registra o que ele viu, a sua percepção, e não é uma teoria científica, ou uma tentativa, não é um artigo acadêmico que explica a rotação da Terra, do sistema solar. Essa não é a proposta. Por isso, apesar da Bíblia ser infalível, é isso que nós cremos, que a Bíblia não falha, os seus autores eram homens imperfeitos e limitados. O registro daqueles fatos é que é inspirado por Deus. Isso não torna aquele homem que escreveu aquela passagem um ser perfeito. Não, Deus é perfeito, mas os homens são falhos. E o que é inspirado por Deus é o registro. Foi Deus que inspirou os homens a registrarem aquela informação, e por isso a Bíblia é totalmente confiável no seu conteúdo. Eu não sei se vai dar tempo, né, a gente conseguir acrescentar algumas informações adicionais àquilo que a lição traz no seu corpo, mas existem muitas pesquisas, né, históricas, arqueológicas, que mostram como a Bíblia é séria, como a Bíblia é um texto, um documento confiável, por causa da infinidade de achados arqueológicos que são cruzados para que se tenha a veracidade, né, daquele texto, daquele registro. A Bíblia tem muito mais registros do que achados arqueológicos, do que outros textos que recebem mais atenção e mais credibilidade, né, pela ciência, né, como alguns textos de alguns filósofos, histórias de alguns filósofos que têm pouquíssima comprovação arqueológica, mas são ditos como inerrantes, né? Mas a Bíblia sempre é questionada, sempre se levanta alguma dúvida sobre a sua autenticidade, mesmo com todas as provas científicas e arqueológicas que tem dos achados, né, dos textos sagrados. O primeiro ponto diz: a Bíblia, o livro dos livros. No primeiro subponto do ponto 1, que é o que é a Bíblia, é a Bíblia, o livro dos livros. E nesse ponto o autor, né, que é o bispo Manuel Ferreira, explica sobre esse conjunto de livros que forma a Bíblia. São livros independentes que foram reunidos para formar um só volume, que é a Bíblia Sagrada. Logo em seguida nós temos a Bíblia e a sua importância. Por que a Bíblia é importante para nós como indivíduos, e não só para nós, mas também para a sociedade, para a humanidade? Por que a Bíblia é tão importante? Basicamente, toda a nossa sociedade foi construída em cima desses princípios judaico-cristãos. As percepções que a gente tem de justiça, de ética, todas elas têm, de certa forma, um embasamento bíblico, tem um fundo bíblico no seu escopo. Por isso a Bíblia é importante. Mas além disso,
além dessas questões sociais e individuais, né, há um fator importantíssimo, o mais de todos, o mais importante de todos, que é a espiritualidade. A Bíblia é importante porque ela mostra como o homem pode se salvar, né? Como o homem pode ser salvo por Cristo. Se salvar não, como ele pode ser salvo por Cristo. Esse norte, essa bússola, né, para a salvação do homem é o principal fator, né, que mostra a importância da Bíblia. Na Bíblia vai dizer qual é a vontade de Deus e o que o homem precisa fazer, né, para ter esse relacionamento com Deus. É uma forma de orientar o homem a viver em comunhão com Deus. Esse é o motivo mais importante da existência da Bíblia. Para encerrar o primeiro tópico, ele subdivide, né, com mais uma categoria que é compreendendo a estrutura da Bíblia. Esse ponto aqui é bem interessante para nós entendermos e estudarmos, porque vai facilitar a nossa compreensão do texto bíblico. Então, como é um conjunto de livros, na verdade, cada livro da Bíblia está agrupado, né, por categoria e não na ordem em que eles foram escritos, certo? Isso é muito importante a gente entender. Porque às vezes você está lendo um texto da Bíblia e aí vários capítulos e livros depois você vai ler mais ou menos a mesma história que você leu num texto anterior, e tá muitos livros na frente, aconteceram muitas coisas naquele intervalo e você imagina que essa organização é meio estranha, mas na verdade a Bíblia está agrupada, né, os seus livros estão agrupados por categoria. E aí eu costumo usar um método para ensinar, né, os meus alunos a conhecerem melhor essa estrutura organizacional da Bíblia. Eu divido em 5 e uso os dedos das mãos para facilitar essa compreensão. Primeiro, né, nós temos 2 mãos e aí a Bíblia tem 2 grandes divisões. A primeira é o Velho Testamento e a segunda é o Novo Testamento. Então isso já facilita a nossa compreensão aqui usando as mãos. Velho Testamento, Novo Testamento. O Velho Testamento tem 5 grandes divisões principais, que somadas dão 39 livros no Velho Testamento. Que divisão é essa? São 5. Primeiro grupo, né? Primeiro dedo aqui são os livros de Moisés, que é conhecido também como Pentateuco. Aí para você pode ser uma palavra nova, Pentateuco. Que palavra difícil é essa? Que palavra estranha é essa? Mas aí eu vou facilitar a compreensão. Por que se chama Pentateuco? Penta vem de 5. Né? Quando o Brasil ganhou a Copa pela 5ª vez, ele foi pentacampeão. Então, penta quer dizer 5. Então, Pentateuco são os 5 primeiros livros de Moisés, né? São os 5 primeiros livros da Bíblia, que começam em Gênesis, né, e terminam em Deuteronômio. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, o primeiro grupinho já está compreendido, é o Pentateuco. Depois vem os livros históricos. Por que eles são chamados de históricos? Porque eles narram a história de Israel, a história do povo de Deus ali no começo, né, dos seus registros. Então, Pentateuco, livros históricos é o segundo grupo. O terceiro grupo são os livros poéticos. Que livros poéticos são esses? São os cânticos, poesias e livros de sabedoria da Sagrada Escritura. Entre eles estão os Salmos, os Provérbios, o livro de Eclesiastes. Então esses são o grupo de livros poéticos. Para você ter uma ideia, o livro de Jó, que está no grupo dos livros poéticos, ele é o livro mais antigo da Bíblia e ele não está no começo, né? Ele foi escrito um pouco antes de Gênesis, né? O que a maioria dos teólogos acreditam. Por isso ele está no meio da Bíblia, né, perto dos Salmos, e não no começo, porque ele faz parte desse estilo de escrita poético. Depois vem os profetas, que são divididos em 2 grupos aqui, que são os nossos 2 últimos dedos, tá? Os profetas maiores e os profetas menores.
Então veja como é fácil você decorar usando os dedos, né? O Velho Testamento é um grupo de 5 categorias de livros da Bíblia: o Pentateuco, os históricos, os poéticos, os profetas maiores e os profetas menores. O Novo Testamento segue mais ou menos a mesma estrutura, também é dividido em 5 grupos de categorias de livros, que são as seguintes. Primeira categoria são os evangelhos, são os 4 livros que contam a história de Jesus. Depois vem um livro histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos. O Novo Testamento só tem um livro histórico, enquanto o Velho Testamento tem vários. Depois vem as cartas, que são divididas em 2 grupos, né? As cartas pastorais e as cartas gerais, né? São cartas do apóstolo Paulo e as cartas de outros autores também, né? E por último, um livro profético, que é o livro de Apocalipse. Então veja, são 5 grupos principais, né? Os evangelhos, um livro histórico, as cartas de Paulo, as cartas dos outros autores, né? E o livro do Apocalipse, que é o único livro profético que tem no Novo Testamento. Veja que como ficou fácil a divisão, né? Você dividindo Velho Testamento, Novo Testamento, e em 5 grupos, né? 5 categorias de livros distintos, né? Diferentes, para organizar a Bíblia. Então essa é a estrutura da Bíblia. São 39 livros no Velho Testamento e 27 livros no Novo Testamento, totalizando 66 livros. Esses 66 livros são o que os teólogos chamam de o cânon das Escrituras. E aí a gente começa a aprender mais uma coisa interessante aqui, né? Por que tem algumas Bíblias que tem alguns livros a mais? Você pode se perguntar. A Bíblia da Igreja Católica, por exemplo, ela tem alguns livros a mais que a Bíblia evangélica não tem. E aí sempre tem aquela discussão, né? Será que os evangélicos retiraram alguns livros? Ou será que foi a Igreja Católica que acrescentou alguns livros? Eu tenho um fato curioso aqui para compartilhar com vocês. Até o ano 1500 e alguma coisa, havia uma única Bíblia, que tinha 66 livros. Então não se usava 2 Bíblias, como se usa hoje, né, na cristandade. A Igreja Católica, durante 1500 anos, usou a mesma Bíblia que nós usamos hoje. Só que, pouco depois da Reforma Protestante, a Igreja Católica acrescentou alguns livros a esse cânon, né? O cânon são os livros aprovados, né? Os livros canonizados pela Igreja. Então a Igreja Católica acrescentou alguns livros a esse cânon. A Reforma Protestante seguiu com os 66 livros iniciais, né? Por isso existe essa diferença de livros. Mas esses livros que tem a mais, eles são bons livros, são considerados inspirados por Deus? São livros que têm o seu valor histórico, mas eles não são considerados inspirados por Deus. Eles são chamados de livros apócrifos, né? São livros que não tiveram inicialmente o respaldo da igreja e que só foram acrescentados depois. E existe um cânon judaico também que não inclui o Novo Testamento, são só os livros do Velho Testamento e são os mesmos, né? São iguais, são os 39 livros do Velho Testamento, com uma diferença, né? Os agrupamentos do cânon judaico são um pouco diferentes. Por exemplo, o livro de Salmos, que nós consideramos como um livro só, na estrutura de organização judaica, são 5 livros diferentes. Por isso tem essa diferença na quantidade, mas o conteúdo em si é exatamente o mesmo. E o Novo Testamento é igual, tanto no cânon
inicial, né, no cânon original, como no cânon acrescentado pela Igreja Católica. Não houve mudança no Novo Testamento, só no Velho Testamento. Os livros do Novo Testamento são exatamente iguais, né, para todos os cristãos. Bom, entendido essa estrutura, né, é importante a gente também entender que todos esses livros eles foram escritos num período extenso de tempo, o que torna a Bíblia um livro ainda mais fantástico, porque demorou aproximadamente 1.600 anos para que a Bíblia fosse concluída. São muitos anos, é um período de tempo gigante. E ainda assim nós temos os textos do primeiro autor, Moisés, e do último autor, João, que escreveu o livro do Apocalipse, com um intervalo de tempo de 1.600 anos. Eles são completamente coerentes entre eles. Existe um alinhamento nas escrituras que é fantástico. Sempre há um questionamento, né, das pessoas de que a Bíblia é falha, tem erros, e isso não é verdade. As aparentes contradições da Bíblia se explicam com um aprofundamento no estudo. Quanto mais você aprofundar no estudo da Bíblia, você vai perceber que todas essas aparentes contradições que às vezes são levantadas, elas desaparecem. E este fato da Bíblia ter sido escrita em um período tão longo de tempo só confirma como Deus está no controle desse registro da sua palavra. E uma outra coisa interessante também é que nesse intervalo de tempo, obviamente, a Bíblia não poderia ser escrita por um único autor. Por isso, os diferentes autores da Bíblia foram inspirados por Deus para fazerem os seus registros. E aí esse grupo de homens, né, de Deus, que registraram as Escrituras Sagradas, viveram em épocas completamente diferentes, em lugares completamente diferentes, apesar de tudo girar ali em torno da mesma região, mas eles moravam em cidades diferentes e tinham culturas diferentes, em épocas diferentes. Como esse intervalo de 1.600 anos pode ser impactante, né, na questão cultural, como algumas coisas eram tão primitivas, né, lá no começo, como os contratos, os acordos eram feitos, né, na porta da cidade, e como isso foi migrando, né, com o passar do tempo para uma coisa mais formal, mais próxima do que a gente tem hoje, né, cartórios, tribunais e tantas outras coisas. Então todo esse intervalo de tempo mostra a diferença cultural que existiu enquanto a Bíblia foi sendo construída. E apesar de todas essas diferenças de tempo, de personalidades de autores, de regiões, ainda assim ela continua sendo coerente nos seus textos, que se interligam, né, nas suas conexões, nas referências cruzadas dos textos bíblicos, sem contar nas profecias, que são um espetáculo à parte no texto bíblico, onde nós encontramos registros de profetas falando coisas que se cumpriram 200, 300, 700 anos depois de que foram profetizadas, né? Então isso é extraordinário. E eles tinham acesso ao texto e viram e presenciaram o cumprimento daquela profecia em vida ali, e eles tinham a consciência de que aquilo tinha sido escrito há décadas e centenas de anos até antes do seu cumprimento, né? Como por exemplo a gente vê Daniel lendo o texto de Jeremias mais de 7 décadas depois da sua profecia, e ele vê o cumprimento daquilo que Jeremias profetizou sobre a volta do povo da Babilônia para a Terra Prometida. Então o texto bíblico é fantástico, é extraordinário, como a Bíblia é um livro impressionante, né? Logo depois a gente tem o segundo ponto aqui que o autor apresenta, que é conhecendo a Bíblia. Nós já falamos um pouco sobre isso no momento que nós estávamos falando sobre a estrutura, né? E aí o primeiro tópico que ele apresenta aqui é a Bíblia no Velho Testamento.
o Velho Testamento, conhecendo o Velho Testamento, é o ponto 2.1. Essa compreensão dos testamentos são muito importantes também para a nossa compreensão do plano de Deus para o homem. Por que a Bíblia tem 2 testamentos, o Velho Testamento e o Novo Testamento? O que é um testamento? O testamento é um contrato, é um tipo de contrato, é um documento em que alguém deixa para outro, né, como herdeiro daqueles bens ou daquela promessa. É um documento que mostra, né, que registra como será distribuída uma herança. Isso é um testamento. E por que Deus fez 2 testamentos, né, ou 2 alianças, ou 2 contratos com a humanidade? No primeiro contrato, né, no Velho Testamento, Deus tinha uma forma de se relacionar com o homem, e a forma principal nesse relacionamento é conhecida como a lei. Existem outras formas de relacionamento que nós não vamos compartilhar com vocês agora, vai ficar para outra aula por causa do tempo, que são as dispensações, né? Existe um grupo de teólogos, né, uma linha teológica que defende que Deus se relaciona com o homem através de dispensações, mas nós não vamos entrar nisso aqui agora. Existem basicamente, né, 2 grandes momentos da história da humanidade que Deus se revelava ao homem de 2 formas diferentes. Quando eu digo 2 formas diferentes, não quer dizer que elas sejam contrárias, na verdade elas são complementares. No começo, no Velho Testamento, Deus se revelou ao homem e fez promessas a respeito do envio do Messias e de tudo que Deus tinha planejado para a humanidade. Mas até que isso se cumprisse, algo precisava ser feito para melhorar o relacionamento de Deus com os homens. Então, no Velho Testamento, Deus estabelece normas, Deus estabelece leis que iriam reger, que iriam conduzir os homens nesse relacionamento com Deus. No Velho Testamento ele também mostra o princípio de tudo, né? Como Deus criou todas as coisas e como o homem perdeu essa comunhão com Ele através do pecado, e ele começa ali a traçar, né, toda a sua trajetória de relacionamento com a humanidade, né? A princípio com os patriarcas, né, com grandes homens de Deus como Abraão, Isaac, Jacó e outros homens, né, José, Judá. E qual era o modo que o homem iria se aproximar de Deus, como Deus estava se revelando ao homem para que permitisse a sua aproximação, a sua reaproximação. E tudo isso, né, que acontecia lá no Velho Testamento era através de rituais. Deus estabeleceu essas normas e esses rituais que os homens precisavam cumprir, e cumprindo essas normas, essas regras e esses rituais, o seu relacionamento com Deus era reestabelecido, sem desconsiderar a fé. Apesar de nós percebermos no Velho Testamento esse tema ser pouco explorado, essa questão da fé, mas ele sempre esteve presente. O problema é que a maioria das pessoas lá no período do Velho Testamento estava mais focada em cumprir as regras e não simplesmente nas intenções do seu coração, na crença, na fé, como foi um pouco mais reforçado ou salientado no Novo Testamento. E aí o Velho Testamento chega o seu ápice, né? Ele se completa quando Jesus vem ao mundo, enviado pelo próprio Deus e sendo o próprio Deus. Então ele inicia um novo tipo de relacionamento com o homem, um novo nível de relacionamento com o homem. Enquanto no Velho Testamento o senso de justiça de Deus se aplicava o sacrifício que trazia um tipo de redenção simbólica, porque era mais ou menos o seguinte: os homens são pecadores e Deus exige que, pela sua justiça, que os pecados sejam pagos, que eles sejam quitados
para que o homem tenha a sua justificação. E isso era feito por meio de animais. Um animal inocente, que não tinha nada a ver com a culpa daquele homem, era sacrificado num símbolo de substituição, para que a justiça de Deus se cumprisse e a sua ira fosse aplacada. Então aquele animal morria no lugar do culpado, assumindo a sua culpa. É meio estranho, mas a gente vai aprofundar isso em outras aulas. Já no Novo Testamento, no livro, na carta aos Hebreus, você vai perceber que isso é muito bem explicado, né, pelo autor daquela carta, que Jesus, ele se tornou o sacrifício perfeito. Então tudo que aqueles sacrifícios, aqueles ritos, aquelas regras e normas que eram cumpridas lá no Velho Testamento, elas foram todas substituídas por algo superior, feito pelo próprio Cristo. Jesus, ele substituiu e superou todas aquelas regras e aquelas normas por algo maior e superior, feito por ele mesmo. Então ele se tornou esse sacrifício que nos perdoa, que nos redime, que nos compra, que paga a nossa dívida. E aí esse período a partir de Jesus é chamado de Novo Testamento, porque Deus passou a se relacionar com os homens e buscar a comunhão, né, com os homens através de uma regra mais profunda, uma regra ampliada, uma norma ampliada. E o próprio Jesus apresenta essa diferença quando ele prega o Sermão do Monte, e aí ele começa a fazer uma comparação. Olha, vocês ouviram o que foi dito pelos seus antepassados: não matarás. Eu, porém, vos digo, que se você se irar, se você se encolerizar em vão, você é tão pecador quanto aquele homicida. Então veja que o Novo Testamento é uma ampliação do Velho. O matar continua sendo errado, só que além disso Jesus acrescentou: não apenas deixe de matar, não apenas não mate, mas também não fique irado sem motivo, né? Não fique irado em vão. Perceba que a nova aliança, o Novo Testamento, não apenas considera aquilo que é feito, mas também as intenções do coração. Por isso é um novo contrato, é um novo pacto, é um novo testamento, é uma nova aliança de Deus com os homens, onde Deus estabelece em Cristo como os homens devem se relacionar com Ele, né, com Deus. Então nós vemos aqui, conhecendo o Antigo Testamento e conhecendo o Novo Testamento, que são dois subpontos aqui desse ponto principal, que é conhecendo a Bíblia. E o terceiro e último subponto desse ponto 2 é: Jesus nos deu o exemplo que precisamos conhecer a Bíblia. O próprio Cristo, ele, durante o seu ministério aqui na Terra, ele, em vários momentos, em várias passagens dos Evangelhos, você vai encontrar Jesus lendo as Escrituras. Só que a Bíblia que Jesus lia era diferente da nossa, porque o Novo Testamento ainda não tinha sido escrito. As coisas do Novo Testamento estavam acontecendo, a vida de Jesus estava acontecendo naquele momento, e os autores do Novo Testamento só registraram isso alguns anos depois. Por isso, Jesus lia a Bíblia? Sim, mas a Bíblia que Jesus lia era só o Velho Testamento. Ele mesmo, que era onisciente, que é conhecedor de todas as coisas, que não precisava ler a Bíblia, ele nos deu o exemplo lendo a Bíblia em vários momentos, inclusive até debatendo com doutores da lei que ficavam, quando era criança, ele debatia com os doutores da lei e deixavam os doutores da lei impressionados com a sua sabedoria e o seu conhecimento da Sagrada Escritura. Então nós devemos seguir esse exemplo de Jesus em meditar na Palavra de Deus e ler diariamente, fazer o nosso devocional, a nossa leitura da Palavra de Deus, para podermos cada vez mais crescermos na graça, no conhecimento
da palavra de Deus e entender qual é a sua vontade para a nossa vida. Eu queria deixar para a meditação de vocês alguns textos aqui como complemento disso que nós falamos até agora, tá? Mateus 24:35 fala sobre a importância da palavra de Deus, então você pode anotar aí, ler depois, Mateus 24:35. E também Mateus 4:4 revela também como a palavra de Deus é importante. Esse texto fala do momento que Jesus estava sendo tentado e como ele usou a palavra de Deus para vencer a tentação. Mateus 4:4. O próximo ponto dessa lição, o próximo e último ponto dessa lição, é o ponto 3, que diz: a Bíblia, uma nutrição necessária. Veja que coisa fantástica, né? Essa analogia, essa figura que o autor da revista nos apresenta. Ele apresenta a Bíblia como sendo alimento, né? Há versículos que apresentam a Bíblia como sendo alimento, né? Tem várias passagens na Bíblia que comparam a Escritura Sagrada como alimento. O apóstolo Paulo, em alguns dos seus textos, ele apresenta as doutrinas da Bíblia como sendo leite, né? que nutre o bebê, a criança, e que ele também compara que o alimento sólido, que seriam doutrinas mais profundas, né? Não só o essencial, não só os rudimentos da teologia, do ensino da palavra, mas coisas mais profundas que Deus quer revelar através da sua palavra, seria um alimento sólido, né? O apóstolo Pedro também faz essa comparação. No Velho Testamento a gente tem o profeta Jeremias, né? Que também apresenta, né? O texto bíblico, a Sagrada Escritura como alimento. Então tem várias passagens da Bíblia que comparam a Bíblia, né, o texto sagrado, com alimento. E aí nós podemos fazer uma comparação interessante aqui. Se você ficar um dia sem comer, você não morre, você vai sobreviver. 2, 3 dias também, ninguém morre por passar 2 ou 3 dias sem se alimentar. Mas se você passar um período de tempo muito longo sem se alimentar, certamente você não vai sobreviver, né? Essa comparação, essa ilustração mostra como a Bíblia Sagrada é importante para nós. Sem Bíblia, nós morremos espiritualmente. Sem o alimento espiritual, nós ficamos desnutridos, definhamos e morremos espiritualmente. Da mesma forma que o corpo precisa de alimento para se manter forte, saudável e vivo, o nosso espírito também precisa do alimento espiritual para nos mantermos fortes, saudáveis e vivos. E a falta da nutrição espiritual, a falta do alimento espiritual tem levado muitos a ficarem fracos, doentes e até morrerem na sua fé, né? Terem a sua fé mortas por falta de alimento espiritual. Por isso, alimente-se todos os dias da palavra de Deus. Ela é alimento, ela é pão espiritual, ela nos nutre, nos fortalece, nos dá os nutrientes necessários para nós continuarmos seguindo a nossa caminhada espiritual. Esse ponto que apresenta a Bíblia, uma nutrição necessária, tem 3 subdivisões como os outros. A primeira é um livro que nos apresenta Cristo. O segundo é um livro com alimento indispensável. E a terceira, um livro para ser lido atentamente. No primeiro ponto, que eu julgo o mais importante aqui desses 3, um livro que nos apresenta Cristo. É impressionante você perceber como Cristo está presente em toda a Escritura, mesmo antes dele ter nascido, né, ter se tornado homem. E isso é fantástico, que nós percebemos essa presença de Jesus em toda a Escritura à medida que a gente vai meditando e aprofundando o nosso relacionamento com Deus. Por isso, esteja certo que em cada livro da Bíblia, Jesus está presente de alguma forma. Nós vemos em Gênesis, o primeiro livro da Escritura,
que Jesus é apresentado ali como a semente da mulher. O próprio Deus está falando com o homem e com a mulher, o próprio Deus está falando com Adão e Eva, e ele apresenta, quando eles caem, quando eles desobedecem, quando eles pecam, o próprio Deus, ele apresenta uma salvação, uma solução. Olha, vocês caíram, mas da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Essa promessa está em Gênesis, centenas de anos antes de Jesus nascer. O seu nascimento já estava sendo profetizado ali. No Êxodo, Jesus é simbolizado pelo Cordeiro da Páscoa, o Cordeiro Pascual, que Moisés sacrifica ali, né, e cozinha, assa, junto com os israelitas ali, celebrando a saída do povo do Egito. Então veja quantas referências que sutilmente apresentam Jesus, mesmo sem ser explicitamente falando de Jesus. São figuras que apresentam Jesus. Por isso, toda a Escritura Sagrada apresenta Jesus. Em todos os livros da Bíblia, Jesus está presente de forma literal ou de forma figurada. Comece a ler a Bíblia a partir de agora, procurando por Jesus naquele texto. Você vai perceber que ele está presente em toda a Escritura. Há um livro com alimento indispensável e um livro para ser lido atentamente. Diferente dos demais livros, existe uma forma de ler a Bíblia que é curiosa. Você pode ler a Bíblia de forma desatenta, né, e ter o seu prazer de leitura ali, mas se você lê a Escritura, se você lê a Palavra de Deus meditando e perguntando para Ele o que Deus deseja falar para você através daquele texto, você vai ter uma experiência extraordinária. Leia a Bíblia se perguntando: o que o Senhor quer falar comigo? E isso exige uma leitura mais atenta, mais focada, mais profunda, sem pressa, né? Quando nós lemos a Bíblia assim, o Senhor certamente falará ao nosso coração e nos revelará, né, coisas tremendas e profundas para as nossas vidas. Não deixe de ler a Bíblia. Nós encerramos essa mensagem, essa reflexão, esse estudo, e certo de que você vai estar aqui no próximo vídeo para continuar essa série de estudos, né, que serve aí como os alicerces, né, o fundamento da doutrina cristã, do cristianismo, né, da cristandade. E esteja conosco nos próximos vídeos para você aprender mais sobre a Palavra de Deus. Na próxima vez que nós estivermos estudando aqui, no próximo vídeo, você vai estudar sobre conhecendo o Deus Criador. Para quem também faz seminário, você vai perceber que essa série de estudos é uma pequena teologia sistemática. Você vai passar pelos principais fundamentos da nossa fé, sistematicamente, em cada aula um novo tema. Na aula de hoje estudamos sobre a Bíblia, sobre as Escrituras. Na próxima aula você vai estudar sobre a pessoa de Deus, o Deus Pai. E em cada aula um novo tema, uma nova disciplina. Deus abençoe você, fica na paz.